Apoio. O programa de Medicina e Ciência, na data de hoje, vai tratar sobre o tema transplante de órgãos e transplante de tecidos. O Brasil, vocês talvez não saibam, possui o maior programa público de transplante de órgãos e de tecidos do mundo. Esse programa é financiado e estruturado pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e tem um sistema específico que é o Sistema Nacional de Transplantes, que é o SNT, que regulamenta, fiscaliza, organiza uma lista única de espera para garantir transparência e equidade na distribuição a pacientes de todo o país. É o sistema, ou seja, o SNT, foi criado em 1997 e ele representa o maior programa público de transplante de órgãos e tecidos do mundo. Oferece cobertura universal através do SUS, que é o Sistema Único de Saúde. O programa é baseado em princípios de universalidade, equidade e descentralização, o que garante o acesso independentemente de gênero, status social ou etnia para quem necessita. O SNT é composto por 3 componentes principais: centros de transplante públicos e privados, organização de procura de órgãos, que são as OPOS, implementadas de acordo com o tamanho populacional de cada estado. Existem as comissões intra-hospitalares de doação de órgãos e tecidos para o transplante, que são os chamados CIDOTs. Cada estado brasileiro possui uma agência reguladora responsável por registrar pacientes em lista de espera e gerenciar a logística e distribuição de órgãos e tecidos com base em critérios técnicos definidos por especialistas em transplante nas várias especialidades. A legislação brasileira estabelece critérios para determinação de morte encefálica e de requisitos de consentimento, restrições para doadores vivos, regulamentações para benefícios financeiros de doações e protocolos específicos para alocação de órgãos de doadores falecidos. A doação só pode ser realizada com o consentimento familiar. O diagnóstico de morte encefálica deve ser feito no mínimo por 2 médicos, em diferentes intervalos no espaço de 6 horas, utilizando pelo menos um teste de reflexos para o tronco cerebral, eletroencefalograma e ou Doppler transcraniano. Além de um exame clínico que deve ser feito, evidentemente. O governo brasileiro oferece cobertura universal e utiliza hospitais públicos e privados para transplantes. As OPOS são mantidas financeiramente pelo governo estadual. O Brasil possui aproximadamente 42 centros de transplante hepático, só para exemplificar. Nesta área, é o maior número existente em toda a América Latina. De 2018 a 2022, o Brasil apresentou taxa de doação de órgãos de 16 por milhão de habitantes da população. Isto é
a segunda maior da América Latina. O número de doadores aumentou de 2,7 em 1994 para 14,2 por milhão em 2014. São Paulo, é o estado mais eficiente, com doadores em maior número nessa época em que nós colocamos. O sistema, no entanto, enfrenta alguns desafios que são incluídos na necessidade de treinamento de profissionais dedicados, gestão de recursos e controle de qualidade, infraestrutura que, por vezes, em alguns locais é inadequada para a procura de órgãos. Porque o Brasil, como todos sabem, é um país continental. Assim, existem barreiras geográficas, existem disparidades regionais e, principalmente, falta de educação pública. Existe ainda uma baixa confiança no processo de doação. Características que se devem principalmente a aspectos culturais e religiosos. Existem disparidades significativas entre as regiões brasileiras. Então, a região sul apresenta maior taxa de transplante renal de doador falecido, enquanto a região norte apresenta dados piores. Pacientes da região sul e sudeste têm maior idade ao entrarem na lista de espera, porém, um menor tempo em diálise antes de serem listados para um possível transplante renal. O Programa Brasileiro de Transplante e de Doação de Órgãos é o tema da Medicina e Ciência no dia de hoje. Nós iremos discutir vários aspectos, e realmente a procura de doação de órgãos, ao CIDOT, ao REDOME, que é o Registro de Doadores de Medula Óssea, e dados também relacionados ao transplante de medula óssea. O programa Medicina e Ciência hoje discutirá um tema extremamente importante, que é doação de órgãos e tecidos. Para qualquer transplante de órgãos sólidos, como fígado, rim, coração, córnea, há necessidade de um doador. Para qualquer transplante de medula óssea, você terá a necessidade de também ter um doador que doe a medula óssea através de método cirúrgico ou através de células do sangue periférico. Poderá também o transplante de célula-tronco hematopoética, ou seja, o transplante de medula óssea, ser realizado pelo próprio paciente para si mesmo, dependendo de algumas moléstias. Hoje, o tema será mais vasto, discutirá vários aspectos que estão acontecendo no país e no estado de São Paulo. E para isto, nós temos a presença do Dr. Eudes Quintino de Oliveira, que tem se dedicado muito em relação a esse aspecto. Seja bem-vindo, Dr. Eudes. Muito obrigado. Fico muito satisfeito em fazer parte desse programa, porque é um programa que vai se conversando e vai também divulgando, né? Então é muito importante, não só para o pessoal da área da saúde, como também para todas as demais pessoas tomarem conhecimento daquilo que acontece quase que diariamente, porém elas não têm acesso a essas informações. Então fico muito contente em participar, estou aí, pronto para algumas perguntas. Doutor Eudes, como você é muito ligado ao aspecto da bioética, evidentemente que tem participação muito intensa em comitês de éticas e pesquisas, e principalmente em comitê intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos.
nós teremos um aspecto de discussão disso, mas eu acho que seria muito importante que esse tema fosse abordado por você. Diga o que é Comitê Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, CIDOT. Por favor. Tá. Bom, respondendo à sua indagação, a bioética ela se torna hoje indispensável, não só para aquele que está militando na área da saúde, como para qualquer outra pessoa. A bioética, numa definição bem rasa e bem simples, nós podemos dizer que é a ciência da vida. A ciência da vida compreendendo exatamente toda a experiência adquirida por uma pessoa e que ele coloque em prática esta sua expertise. Então, a bioética ela entra até de uma forma muito intensa na área da saúde, porque ela tem interesses com o ser humano. Esses interesses com o ser humano fazem com que a bioética tenha um prumo, tenha um objetivo no sentido de não só qualificar o ser humano para ter uma vivência harmônica, uma vivência saudável, mas também conferir a ele todas as demais condições no campo da saúde, para que ele possa cumprir exatamente o seu papel de humano. Então, a bioética é entrelaçada com a humanidade. A bioética ela é um elo que traz para si tudo aquilo que é bom, conveniente, necessário, oportuno e proporcional para o ser humano. Ela lida com pessoa humana. Então, vamos colocar esse comitê, ou esses comitês intra-hospitalares de captação de órgãos, nós podemos dividir em duas partes. Nós podemos dividir assim, a captação de órgãos stricto sensu e a captação de órgãos em lato sensu. Lato sensu compreende todas aquelas pessoas que estão engajadas na missão de procurar doentes que já estejam no estágio terminal. E aí é lógico conversar não com o doente, mas conversar com os familiares e os representantes legais, visando sugerir nesta oportunidade, porque já vai ocorrer a morte encefálica do paciente. Então, diante disso, quando se fala morte encefálica, significa que a pessoa, embora o coração esteja com batimento, esta pessoa deixou de ser pessoa. Ali está um cadáver. Então, nesta situação, este grupo especializado tem treinamento específico para isso, para fazer a abordagem a esses familiares, uma abordagem saudável, uma abordagem educada, a fim de conscientizá-los que nesta situação em que se encontra o paciente, eles têm uma opção muito grande, que é a doação de órgãos. E isso tem trazido bons e excelentes resultados. Eu acompanho sempre a evolução desse trabalho e eu estou vendo que há uma ampliação, e uma ampliação até robusta, dos transplantes aqui no Brasil. E o Estado de São Paulo, principalmente, ele carrega um número enorme de pessoas que estão realizando esta missão, esta função. Essas pessoas, além da qualificação, pode ser um enfermeiro, assistente social, pode ser um psicólogo, ou até qualquer outra pessoa que saiba e que tenha condições de conversar, de dialogar. Porque é muito difícil você chegar para o parente de um paciente que está em coma e falar para ele de doação. É muito difícil. Então você tem que fazer aquele contorno, você tem que fazer uma introdução e um encaminhamento para, num futuro bem próximo, sugerir a opção da doação. Em lato sensu, já compreende não só esta equipe, como também a equipe médica, que vai a campo, que vai aos locais para fazer a captação desses órgãos. Então, enquanto um trabalha interna corporis, que é justamente esse comitê, o outro já sai externa corporis. Ele sai para fazer a captação de órgãos. E tudo isto
Essas duas missões são importantíssimas para que você consiga fazer a captação correta de órgãos e possibilitar a realização aí de um transplante. Muito bom. Então, existe dentro dos hospitais comitês intra-hospitalares. Poderia dar uma ideia de como é que essa composição, como é que ela tem, então, algum aspecto? Essa composição ela é feita de pessoas normais, naturais, mas preferencialmente pessoas que trabalham naquela instituição de saúde. Por quê? Elas estão mais próximas do próprio médico, elas estão mais próximas dos pacientes, então elas sabem como iniciar uma conversação. E essas equipes, elas são, assim, muito bem disciplinadas, muito bem treinadas, porque elas não cometem aquilo que muita gente diz que é a invasão da privacidade do paciente. Você se resguarda, você procura ser amável e afável com o parente daquele paciente, mas sem sugerir, num primeiro instante, a realização de doação. A doação ela vai numa sequência normal. Então, quando chegar o momento, aí sim, olha, não tem mais nada para fazer com relação ao seu parente. A morte encefálica já foi declarada pelo médico. Se você quiser doar o órgão que você quiser, não é obrigado a doar todos os órgãos. O órgão que você quiser. Se você quiser doar, essa doação será muito bem recebida, porque vai dar condições para uma outra família, para uma outra pessoa administrar sua vida com mais qualidade. Então, é exatamente nesse sentido, né? E muitas pessoas que trabalham nesta área, elas têm, assim, até um traquejo diferente quando ela lida numa conversa normal. Parece que você está percebendo que ela tem um jogo de cintura diferenciado. Muito bom. Bem, a conversa vai continuar. Nós vamos dar um pequeno intervalo. O programa Medicina e Ciência vai continuar a discutir esses aspectos e dar maiores detalhes relacionados ao que é o CIDOT. Já já voltamos. Comitê Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para o Transplante. Este é um grupo que deve existir obrigatoriamente em todos os hospitais que tenham mais de 100 leitos e tenham UTIs. Qual a finalidade de um comitê intra-hospitalar de doação de órgãos para transplante de órgãos e tecidos? Tem o objetivo de organizar esse fluxo hospitalar no sentido de você identificar quais são os possíveis doadores de órgãos e tecidos. A atuação desse órgão deve ser ética, humanizada e segura. Ela deve cumprir normas técnicas e protocolos vigentes, protocolos específicos no sentido de determinação de morte encefálica. O Comitê Intra-Hospitalar de Órgãos e para Tecidos, de transplante de tecidos, não indica absolutamente nada do ponto de vista de decisões clínicas. Ele simplesmente cumpre as normas para obtenção segura desses órgãos para futuros transplantes. Esse comitê tem uma obrigatoriedade de manter uma organização e de contatos com todas as áreas de um hospital e principalmente com a OPO, que é regionalmente a organização de procura de órgãos de sua região. Quais são os principais objetivos de um comitê como esse, de um CIDOT? Tem que garantir a detecção provável dos potenciais doadores. Não devemos esquecer, existe uma necessidade específica de obtenção de órgãos em um tempo para que ele possivelmente possa ser utilizado. E também este grupo,
esse CIDOT precisa organizar equipes, capacitar profissionais, padronizar registros e monitorar todos os aspectos relacionados à procura desses órgãos. E quem pode fazer parte de um grupo desses? No mínimo, você tem que ter médicos, de preferência médicos ligados à terapia intensiva e que tenham contatos de possíveis pessoas que venham a falecer e que sejam os responsáveis, principalmente, em determinar a morte encefálica. Há necessidade da presença de enfermagem, de outros médicos, do serviço social, da psicologia do hospital também, comitê de prontuários e, evidentemente, outras áreas do hospital. Assim, o CIDOT é uma pedra angular para o funcionamento do programa de transplante que acontece em nosso país. O programa de Medicina e Ciência hoje está abordando o tema doação de órgãos e tecidos, medida fundamental para que exista um programa de transplante no país. Hoje nós temos a presença do Dr. Eudes Quintino de Oliveira, que está abordando vários aspectos relacionados a esse tema. Por favor, dê continuidade ao que o senhor estava falando para nós no bloco anterior. Tá bom. Então eu acho que agora é interessante a gente introduzir um tema mais específico com relação a transplantes. Muita gente não sabe como é que faz essa doação de órgãos em vida ou post-mortem. Eu vou tecer aqui alguns comentários que eu acho que serão interessantes para fazer a informação necessária. Nós temos no Brasil uma lei específica que trata de doação de órgãos, tecidos, partes e peças do corpo humano. E veja, essa lei é uma lei já até um pouco antiga, ela não é uma lei recente. Isso significa que a Constituição, que é de 1988, ela veio e já admitiu a realização de doação de órgãos para fins de transplante. E em 1986, 87 surgiu a lei. E esta lei fala o seguinte, que nós temos dois tipos de doação. Primeiro, intervivos, pessoas vivas. Nesta situação, a doação você pode fazer quando se tratar de órgãos que têm recuperação. E eu vou explicar exatamente o que é isso para vocês entenderem. Esse corpo que nós temos, você pensa, esse corpo é meu, exclusivamente meu. Mas esse corpo, em razão da legislação existente, ele tem um outro participante, que é o próprio Estado. E o Estado é que delimita o uso do seu corpo para fins de doação de órgãos. Então vamos colocar assim, um exemplo bem fácil. Tem um paciente que precisa fazer um transplante de rins e dos doadores mais próximos, nenhum atingiu o nível necessário. Mas tem um doador que não é familiar. Esse doador familiar, ele atingiu um índice altíssimo. E esse doador que não é familiar, não é o aparentado, ele é padrinho do seu filho. Padrinho de batismo do seu filho. Aí você chega para ele e fala, não, eu vou doar meu rim, eu vou doar sim. Ele vai, se apresenta e o médico fala, o que você é da família? Eu sou como um irmão, eu sou o padrinho da criança. Não, eu quero dizer consanguinidade. Qual que é a sua? Nenhuma. Então o senhor é terceiro? O senhor não pode. Aí a pessoa vai até se revoltar, dizendo, espera um pouquinho, eu tenho 2 rins. Eu tenho 2, eu não posso doar nenhum? Aí o médico, em termo jocoso, fala o seguinte, um é do Estado e o outro é seu. O que o Estado não quer? É que ele tenha outro problema também. 2 pessoas doentes.
com o mesmo problema. Mas ele abre uma válvula. Se você entrar com uma ação judicial, a justiça vai determinar a realização de exame para saber se esse doador, em realizando esse ato, ele vai ter condições de ter uma vida com dignidade normal. Se ele tiver, excepcionalmente, aquela pessoa pode doar o seu rim em vida. E se for parente? Hã? E se for parente? Então, parente até o 4º grau. Primo, prima, tio, irmão, avô, pai, mãe, até o 4º grau também pode. Isso também é para evitar comércio, né? É para evitar comércio, porque já teve aqui no Brasil um mercado negro aí de rins. Tem até um livro a esse respeito, em que as pessoas vendiam. E teve até um projeto de lei no sentido de que a pessoa que está reclusa, cumprindo pena, se ela quiser, ela pode fazer a remissão da sua pena, quer dizer, diminuir a pena, se ela doar órgãos para transplante. Mas isso foi até uma aberração, porque é uma forma que você vai burlar a lei, né, e vai conceder um benefício àquela pessoa que está presa para que ela, né, ceda um órgão. A remuneração, então, é proibida. É totalmente proibida. Não se fala em dinheiro quando se fala em sangue, quando se fala em leite materno, quando se fala em medula óssea, quando se fala em esperma, quando você fala em óvulos. Tudo isso não doação tem de sangue dinheiro. também. Hã? E doação de sangue. E a doação de sangue também. Né? Tudo isso não tem comércio, não tem dinheiro. A legislação brasileira proíbe. Bom, isto se for doação entre pessoas vivas. Pessoa morta, aí já é diferente. E a nossa lei, ela é tão coercitiva que ela fala o seguinte: não adianta você em vida fazer um testamento ou um documento público dizendo-se doador de órgãos após a sua morte. E isso seria muito bonito, seria muito interessante, porque você está demonstrando de uma forma inequívoca que você quer ser doador de órgãos. Mas a lei não permite. E esse documento, se for feito, não tem validade. Nenhuma. E o brasileiro, nós já tivemos aqui no Brasil uma legislação que permitia você declarar num documento seu que era doador de órgãos. Então você declara na CNH, sou doador de órgãos. Essa lei foi revogada em 2001. Por quê? Porque ali ficava um tipo de uma coação para a pessoa, né, dizer-se que era doadora, foi revogada. Hoje, o que prevalece? Hoje, nós não temos nada específico, a não ser a autorização familiar para a doação de órgãos da pessoa que faleceu. E só, fazendo um parênteses aqui, nós temos um projeto de lei que já está andando e andando até com uma certa rapidez, declarando o brasileiro doador universal, quer dizer, ele já nasce doador de órgãos. Ele não vai ter que fazer nenhum documento para dizer que ele é doador. Então, esse grupo que faz esse trabalho de captação de órgãos dentro do hospital vai ter um trabalho a menos. Porque todas as pessoas que estão lá, se vingar esta lei, são doadoras de órgãos. Então, você já tem um trabalho mais facilitado. Quer dizer que todo mundo será um potencial doador. Todo mundo, você já nasce doador, como na Espanha, né? A Espanha você nasce doador. Por isso que a Espanha é o país que mais faz transplante no mundo. Porque todo mundo é doador, você não tem o entrave de parente e de responsável legal. E aí, no caso de morte da família, só pode decidir a respeito os parentes, o avô, o pai, a esposa e os filhos. Eles que podem decidir se eles vão doar ou não vão doar. E essa doação, lógico que ela tem que ser espontânea, ela vem
de todo aquele trabalho que foi feito por essas equipes de captação, de convencimento, de meditação com os parentes dos enfermos, para que eles indicassem, no caso de morte, os órgãos que eles queriam doar. E aí, hoje, no Brasil, prevalece exatamente essa regra. Apesar do corpo ser seu, quando você morre, esse corpo passa para os familiares. Os familiares é que vão decidir. Por isso que há necessidade de se fazer uma campanha de conscientização da população, no sentido de falar para eles, para a população, o seguinte: se você quer ser um doador de órgãos, converse com a sua família. No Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem um ímã da geladeira. Eu achei muito interessante, eu li essa reportagem, em que você coloca a sua fotografia e do lado, escrito assim: sou doador de órgãos. Ali onde a família toda vai, abre a geladeira, fecha a geladeira e está sabendo. Então, no caso de eventual morte, todo mundo sabe que aquele membro da família, ele é um doador de órgãos. Então, hoje, a composição que tem que ser feita, a orientação que tem que ser dada, é justamente os familiares tomarem consciência de que eles são legitimados a decidir a respeito de doação de órgãos. Então, esta é a regra básica hoje. Não adianta, já me perguntaram, mas se eu fizer um documento particular? Nesse documento particular você não pode constar que você é doador de órgãos. Se você fizer um testamento testamento significa aquilo que você vai num cartório, esse cartório vai elaborar uma peça, essa peça é pública e vai captar a sua vontade, o seu demonstrativo de vontade. Você coloca lá que metade dos seus bens você vai doar por fulano, o seu carro você pode doar por ciclano, a sua conta bancária você pode doar por neto, enfim, o que você quiser dentro da sua cota. Mas você não pode escrever lá: depois que eu morrer, eu quero que meus órgãos sejam doados. Essa cláusula é retirada porque ela não tem validade nenhuma. Então quer dizer que o trabalho especificamente é em relação aos familiares de um potencial doador. E o potencial doador, ele tem que falar com a família. Na hora do almoço, da janta, ou numa festa, gente, quando eu morrer, eu quero doar meus órgãos. Recentemente, aqui em Rio Preto, eu fiquei sabendo que teve um caso de um jovem que morreu, faleceu, mas a mãe, quando foi entrevistada e foi declarada a morte encefálica dele, ela falou assim: a hora que me perguntaram a respeito da doação, eu achei um pouco estranho, porque meu filho sempre falava que queria doar os órgãos dele em caso de morte. Então veja, a mãe, ela gravou essa conversa com o filho. Gravou, que eu digo, no cérebro dela, né? E na hora ela se manifestou nesse sentido. Então, esta manifestação de vontade, ela é importante porque é o parente que vai decidir. É o parente. Agora, pode ter colidência entre os parentes. Tem parente que quer doar e parente que não quer doar. E como fica? Aí é um conselho que eu dou aqui para os gestores hospitalares. Você tem que ter um comitê de bioética em seu hospital. Comitê de bioética. O que faz esse comitê? É um comitê de reflexão, não é nada coercitivo. Ele foi criado por uma recomendação do Conselho Federal de Medicina, a recomendação número 8 de 2015, e ela dá legitimidade para esse comitê conversar. É um comitê multi, inter e transdisciplinar, conversar com as partes envolvidas e chegar a uma conclusão. No sentido de que é para doar ou no sentido que não é para doar. E você evita até um caminho para a justiça. E no Brasil,
como nós temos somente uma recomendação, essa recomendação, ela não é muito bem vista, eu percebo isso. Porque outro dia eu fiz uma palestra nesse sentido para os gestores, e eles falaram, eu não tenho esse comitê. Esse comitê não é aquele comitê de ética em pesquisa, que é o CEP. Sim. Esse comitê já é mais graduado, ele é de bioética. É só quando tiver dilemas, conflitos, né, divergências, é chamado o comitê, e os médicos, a equipe médica fica totalmente fora, e o comitê que vai decidir. Tamanha é a força desse comitê nos Estados Unidos, que recentemente um cidadão foi encontrado na rua, desacordado, levaram para o hospital. No hospital os médicos já direcionaram para uma UTI, na UTI abriram a camisa dele e estava escrito aqui no coração dele em cima, não quero ser ressuscitado. Os médicos pararam na hora, levantaram os braços e falaram, o que nós vamos fazer? Vamos chamar a comissão de bioética. E aí a comissão de bioética desse hospital foi até lá, olhou e chegou à seguinte conclusão. Esse paciente, se ele tivesse vivo, ele ia falar o que está na tatuagem dele. Então ele demonstrou de forma inequívoca que ele não quer ser ressuscitado. E o seu pedido tem que ser atendido. É uma diretiva avançada de vontade. Exatamente. Então, é uma diretiva de vontade, né? Veja bem, está muito bom. As questões, temos várias questões a serem discutidas. O programa de Medicina e Ciência vai dar mais um intervalo e logo voltamos com aspectos importantes de resultados em relação à doação de órgãos e como tem acontecido no estado de São Paulo. Aguardem. O REDOME, Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea. Ele é o banco de dados do Ministério da Saúde que reúne informações genéticas de pessoas dispostas a doar a medula óssea. Ele é coordenado pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, e seu objetivo é cruzar esses dados para encontrar doadores compatíveis com pacientes que necessitam de transplante e não possuem doadores aparentados que sejam compatíveis. E como ele funciona? Ele funciona na organização de um cadastro. O voluntário vai ao hemocentro, faz um cadastro com seus dados pessoais e doa uma pequena amostra de sangue, de não mais de 5 ml, com o objetivo de definir suas características genéticas, principalmente um exame, que chama-se HLA, são os antígenos dos seus leucócitos. E aí, então, como fica a situação? Você fica num banco de dados. E quando um paciente precisar de uma medula óssea para um transplante de um tecido de medula óssea, os médicos inserem seus dados no sistema do REDOME. O banco aí cruza as informações dos pacientes que são cadastrados no sistema chamados REREME, que são cadastros nacionais e internacionais. Isto é feito diariamente. Caso ocorra em que você seja compatível com alguém que está necessitando de fazer transplante, você será contatado pelo REDOME para realizar novos exames complementares e confirmar a doação, confirmar se você realmente é compatível. Para se tornar um doador, então, é necessário você estar na faixa entre 18 a 35 anos, estar em um bom estado geral, não ter doenças infecciosas ou doenças que sejam incapacitantes, além de não apresentar câncer, ou doenças do sangue, ou doenças que afetem o sistema imunológico. Ou seja, não dá para ter doenças crônicas. Para mais detalhes, caso você esteja interessado, você deve procurar o hemocentro mais próximo para fazer o seu cadastro. E outras informações que você queira ter, acesse
o portal oficial do Redome. O programa de Medicina e Ciência hoje está com o tema doação de órgãos e tecidos, com a presença do Dr. Eudes Quintino de Oliveira, que está discutindo vários pontos importantes em relação ao aspecto de doação de órgãos, aspectos técnicos, jurídicos e principalmente éticos. Dr. Eudes, poderia expor alguns aspectos em relação a resultados em doação de órgãos, porque já estamos sabendo como é que tem que chegar a ter o órgão, como é que ele chega até o paciente. Tá, tudo bem. Nós temos aqui, vamos colocar no estado de São Paulo, né, que nós vamos delimitar. Nós temos uma central de transplantes. Essa central fica ligada com o Ministério da Saúde, que tem também um sistema geral de transplante no Brasil, mas essa central de transplantes é que indica o órgão que é doado, o local onde se encontra e também a pessoa que vai ser a beneficiada, né, a receptora. E quando eu fui para a Secretaria da Saúde, eu estava na central de transplantes olhando, e eles têm um mapa muito interessante dos locais que são oferecidos órgãos. E nem todos os órgãos são aproveitados, captados, né? Captados ou utilizados. E aí eu fui fazer a pergunta, mas por que não foi buscar? Por exemplo, esse coração aqui é em Botucatu. Botucatu é perto de São Paulo, 300 quilômetros de São Paulo. É porque o avião que faz esse trabalho não estava aqui no estado de São Paulo, estava fora, e era um coração. O coração, ele tem um tempo de isquemia até 4 horas. Quer dizer, da retirada até a inserção, você tem que obedecer esse prazo. Se você for de carro para Botucatu, você vai demorar 3 horas de viagem. E mais 3 para voltar, fora a captação que vai ser feita. Então, o órgão é perdido. Aí eu conheci, e gozado que a vida ela sempre te coloca no meio de pessoas, né, que pensam da mesma forma. Eu conheci o Dr. Honorato Alves, que é médico transplantador do INCOR, e conheci também o comandante Lira. Ele é da aviação civil, comandante já de muita experiência de voo, e ele é diretor também do Instituto Brasileiro de Aviação. Foi quando nós tivemos a ideia de fazer o seguinte: olha, aqui na central nós estamos perdendo muitos órgãos. O problema não é doação, o problema é logística. Como captar esses órgãos e trazer para a realização de transplantes. E aí, o comandante, que é piloto, ele tinha lá o seu conhecimento, o seu grupo, o médico, que era transplantador, também tinha o seu grupo, e eu, na secretaria, eu fazia toda a parte administrativa, a parte jurídica, a parte de construção do projeto. Então foi assim que nós criamos um projeto chamado Transplantar. Só que esse AR é maiúsculo no final. É transplante, depois ar. Transporte aéreo. Então foi mais ou menos com essa finalidade. E esse programa foi criado em outubro de 2024 e consistiu no seguinte: os proprietários de aeronaves que estivessem interessados, eles poderiam doar horas de voos para fazer a captação de órgãos, levando a equipe de captação, trazendo os órgãos para o local onde será realizado o transplante. E no início houve uma certa relutância, porque a pessoa fala: puxa vida, o meu avião eu paguei não sei quantos milhões aí de dólares, eu vou ceder gratuitamente, eu quero é fretar. Mas o brasileiro tem uma índole muito boa, tem uma solidariedade enorme. Eu aprendi muito isso lá em São Paulo, porque você vê que
esses empresários, eles nem querem fazer a propaganda das empresas. Sim. Eles querem participar, eles querem ajudar, eles querem colaborar, mas eles não querem divulgação. Tem alguns que falam, olha, não mostra o meu logo que está na cauda do avião, o meu piloto, o copiloto que está com o nome da empresa, não mostra nada. E aí nós começamos a receber várias pessoas interessadas fazendo esse tipo de serviço, então ele cede o avião e a maioria é jato, né? O jato porque você corre o Brasil inteiro, então precisa ter um percurso muito mais rápido. Então você corre o Brasil inteiro, esse avião, ele é cedido pelo proprietário, o piloto, o copiloto também, o combustível também. Aí fica numa situação esquisita. Sim. Porque, além de tudo, o cara vai colocar o combustível. Ele vai colocar o combustível. Mas não é justo, eu também acho que não é justo. A gente tinha que fazer algum tipo de colaboração, pelo menos para pagar o combustível. Mas até agora está sendo feito dessa forma. E aí, as pessoas começaram a aderir, começaram a ceder os seus aviões e foi aumentando o número de Quantos tem mais ou menos hoje envolvido com esse programa? Vai ter até uns 15 mais ou menos. Uns 15? 15. É um número assim bem, porque a pessoa só cede se ela não estiver utilizando a aeronave. Sim. Para ele é melhor a aeronave voando do que ficar no hangar. Para ele é melhor, porque às vezes a aeronave no hangar você vai usar, ela dá problema. Agora, usando, o piloto está sabendo, faz a revisão tudo ali certinha, não tem problema nenhum. Existe alguma coordenação, já que ficou uma coisa um pouco grande? Existe uma coordenação disso? Não, na realidade é tudo voluntário. É tudo voluntário. Até quem faz a logística de voo é voluntário. Não temos assim uma central, um escritório, nada. Nós temos assim pessoas que fazem a ligação com os proprietários de aeronaves para falar, olha, tem um voo para tal lugar para buscar tantos órgãos assim assim. O seu avião está disponível? Não. Passa para o outro da lista. Está disponível? Tá. Então vai esse avião. É uma confraria. Então, e ninguém conhece ninguém. Ninguém conhece ninguém. É interessante por causa disso. Você nem conhece quem está doando e nem conhece quem vai receber o órgão. E aí começou a crescer, e crescer muito. E quais são os resultados que tem até o período Hoje nós estamos com 106 voos, corrigindo, 107. Hoje cedo teve mais um, que é um helicóptero que saiu de São Paulo, foi para Sorocaba buscar um coração adulto. Então, são 107 voos, compreendendo helicópteros, aviões turbo-hélice e aviões a jato também. Desses 106 voos, nós temos 68 corações captados. Desses 68, nós temos 14 corações pediátricos, que é o mais difícil porque a criança, o pai e a mãe não gostam de doar os órgãos da criança. É muito difícil. Mas nós conseguimos ter um número bem expressivo, 14 corações pediátricos. E 67, 15 pulmões. E depois nós tivemos 20 fígados e 2 pâncreas. Com quantos voos? Com 106 voos realizados. O governo do estado, o governador Tarcísio, ele achou interessante esse programa e ele transformou, aliás, ele achou interessante o projeto e ele transformou esse projeto em programa do governo. Então, ele é hoje uma combinação, se assim podemos dizer, sui generis. É uma parceria público-privada, PPP, mas ela é diferenciada, porque na parceria pública e privada tem obrigações de ambos os lados. Nessa nossa, não tem obrigação de ambos os lados. Ele vai ceder o avião se o avião dele estiver parado, ponto final. E se estiver voando? Não tem problema nenhum. Ele simplesmente está doando horas de voos para buscar órgãos doados. Então nós trabalhamos dentro desse espírito de solidariedade, de altruísmo, para as pessoas verem que tudo dá certo. Desculpe interromper, só mais uma curiosidade. Existem
similaridade em outros países disso? Sabe, por acaso? Que eu saiba, não. Que eu saiba, não. E é um programa tão simples, ele é muito simples. O que eu falei aqui é o que realiza, é o que ele faz. É um programa que surgiu de acordo com o quê? Com a necessidade de montar uma logística, tá bom. E os aviões? Os aviões nós vamos pedir para quem tem avião, para ver se eles podem ceder. Isso está tudo documentado, é tudo juridicamente perfeito, e foi para o governador. E o governador ficou entusiasmado e falou, não, vai ser agora um programa de governo. Então, o governo do estado de São Paulo, a Secretaria da Saúde de São Paulo, estão incluídas nesse programa, além dessas outras entidades. Aliás, dessa outra entidade, que é o Instituto Brasileiro de Aviação. E aí nós fazemos essa parceria, que é uma parceria que não existe na realidade, e pelo que eu tenho conhecimento e pelo que eu vi até hoje, chegou um dia um grupo da Suécia, lá na secretaria, e perguntou como é que é feito isso. Porque lá o governo não paga, lá eles têm que pagar avião para buscar o órgão, para vir para cá, para ir para lá, é tudo pago. Aqui ninguém paga nada. A não ser o proprietário que cede o seu avião. Só uma pergunta, já que eu me considero da área acadêmica, já publicaram isso do ponto de vista científico? Eu acho que o honorato deve ser instado, e você também, a publicar esses dados. Está dentro, vamos colocar, está assim, dentro do prelo. Dentro do prelo. Está dentro do prelo. Muito obrigado. Nós temos, sim, interesse em fazer isso, só que nós estamos esperando consolidar, já passamos do 100. Então já dá para você escrever alguma coisa com mais qualificação e mais informações. E esse programa ele foi tão bem recebido que o ano passado nós escrevemos o programa no Prêmio Inovare. O Prêmio Inovare é aquele dado pelo Supremo Tribunal Federal a respeito de inovação científica e que traz benefícios para a comunidade. Então nós ganhamos, na categoria Justiça, nós ganhamos o troféu Inovare de 2025, justamente, e nessa época nós tínhamos feito 45 transplantes, metade do que tem hoje, menos da metade do que tem hoje. E mesmo assim houve uma repercussão muito grande. E vários estados já estão querendo copiar esse nosso trabalho. Porque se deu certo aqui, dá certo lá também. Com certeza. Outro dia eu estava conversando com um colega também do Ministério Público, ele era de Santa Catarina, e ele falou, escuta, tem um jeito da gente aplicar isso lá em Santa Catarina? Eu falei para eles, é só vocês fazerem igual nós fizemos aqui. Perfeito. Não vai ter nada, eu posso te mandar toda a documentação, e essa documentação ela vai dar o alicerce para vocês fazerem aí. Isso é um trabalho assim, lógico que ele é gratificante, é um trabalho que você se sente bem. Quem está envolvido, e aqui tem muita gente envolvida que você nem conhece, é uma cadeia que ela vai aumentando cada vez mais. A pessoa que faz a logística de voo, nossa, é um profissional, depois que eu fiquei sabendo, um dos caras mais capacitados do Brasil. Que bom. E ele que faz a logística. Vocês vão para onde? Nós vamos para Tocantins. Deixa eu ver os aviões que vocês têm. Esse não serve, não serve. Esse daqui serve, ó. Esse pode ir. Porque você fala para ele, tem que ir e voltar em 4 horas. Aí ele já fala qual que é o avião, mas ele já fala também. Aí no aeroporto tem que ter um helicóptero para levar até o hospital onde vai ser feito o transplante. Então, esses empresários doam não só a aeronave, como também helicóptero. Então, eu tenho 3 jatos e 2 helicópteros. Se eu não estiver usando, eu posso ceder um. E eu posso ceder um helicóptero também. E as pessoas se assim, apaixonam tanto por isso, que tem um, que eu não posso falar o nome, é lógico, né? Um proprietário que ele se apresentou, que ele queria participar desse programa. E ele tem helicóptero. E é um avião também. Tem um avião e um helicóptero. Aí um dia o avião dele não estava disponível, estava fora do país, e a central ligou e ele falou, meu avião não está aqui, mas eu vou dar um jeito.
Daqui 10 minutos ela ligou, falou, a equipe de captação está pronta? Não, a equipe está pronta, mas não tem uma aeronave. Não, eu já fretei uma. Eu fretei uma aeronave, está no hangar tal, lá do Congonhas. A equipe de bordo já está lá. É só vocês chegarem e voltar. E ele pagou. Eu fui depois questioná-lo. Ele ficou quietinho. Passei o tipo de um sermão, mas um sermão de boa vontade, né? Nesse sentido. E ele falou assim para mim, escuta, mas eu me senti bem fazendo isso. Isso foi em dia 21 de dezembro, nós estamos na véspera de Natal, e é o presente que eu dei não sei para quem. Então daí você começa a ver que a pessoa humana, ela tem um fundo assim de solidariedade imenso. Muito bom. Infelizmente nós temos tempo, e na realidade o programa Medicina e Ciência está cumprindo o seu dever de divulgar aspectos importantes referentes ao transplante de órgãos e tecidos. Eu queria que, Dr. Eudes, dê suas considerações finais para os nossos telespectadores. Tá bom. Então, de tudo que nós falamos aqui, é importante observar que nós temos esse grande aparelho deambulatório, né, que é o nosso corpo, e esse nosso corpo nos serve em vida. Após a morte, ele não tem mais utilidade. Então, a doação de órgãos é importantíssima, e as pessoas têm que saber que doar órgãos representa um plus diferenciador e eleva o espírito, a alma daquele que está doando. Porque você vai conferir a uma pessoa que está necessitada um órgão para que ela possa administrar a sua vida e viver com certa tranquilidade. Então, essa parte da captação de órgãos é importantíssima. A parte de doação de órgãos, repasse para os seus amigos também, né, as vantagens de ser doador. E tudo isto, ninguém sabe quem doou. Ninguém sabe quem doou, não vai ter cobrança disso ou cobrança daquilo. E você consegue recuperar muitas vidas, muitas pessoas que estão na fila de transplante há muito tempo, e cada dia que passa é uma esperança a menos na vida dessas pessoas. Então, e o transplantar, ele veio, sim, de forma bem espontânea, veio também colaborar na captação desses órgãos, numa logística diferenciada e aumentar. Nós estamos hoje aí com mais de 100 transplantes realizados em pouco mais de um ano. Muito bom. Então é um índice muito alto. Agradeço o convite, muito feliz em estar aqui participando, informando também as pessoas, né? Essa informação ela é importante e espero que esse seu programa continue com esse êxito, com esse dinamismo que você vem imprimindo. Muito bom. Muito obrigado mais uma vez, Dr. Eudes falou sobre o tema do Medicina e Ciência, sobre doação de órgãos. Apoio